Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Matheus Amaral e nesta videoaula eu extraí de uma das provas do exame de suficiência de contabilidade uma questão a respeito da demonstração dos fluxos de caixa. Por que eu escolhi a temática da demonstração dos fluxos de caixa? Pois ela é considerada, por muitos, a demonstração mais difícil de ser elaborada, bem como ser compreendida. Então, eu trouxe essa questão para fins de desmistificar essa visão de que a DFC é algo impossível, muito difícil de ser entendido. Eu trouxe uma questão aqui na qual eu achei bem completa e vamos fazer passo a passo para que possamos chegar ao final e tenhamos agregado conhecimentos. Vamos nessa? A questão inicialmente nos apresentou um balanço patrimonial e nós temos 2 anos, 2013 e 2012, bem como nos apresentou a demonstração do resultado de 2013. E aqui embaixo apresentou outras informações pertinentes. Então, neste exercício, qual que é o nosso objetivo? É confeccionar a DFC pelo método indireto. Lembremos que, conforme o CPC 3, cujo tópico é a DFC, as empresas elas podem elaborar a DFC por dois métodos, o método direto e o método indireto. O que difere um método do outro é a forma na qual as atividades operacionais são apresentadas. Neste exemplo, o nosso foco será na DFC pelo método indireto, tá bom? E qual que é o ponto de partida para elaborarmos a DFC pelo método indireto? O ponto de partida é o seguinte: nós vamos vir aqui na demonstração do resultado que foi fornecida, que eu coloquei aqui para fins de facilitação, e vamos verificar qual foi o resultado líquido do período. Bem, o resultado líquido nós encontramos na última linha da nossa DRE, que está aqui, lucro líquido. Então, a nossa DFC, pelo método indireto, nas atividades operacionais, começará pelo resultado líquido extraído da nossa DRE. Então, pegamos aqui o lucro líquido e vamos começar a produzir a nossa DFC pelo método indireto. Então, está aqui, ó, resultado líquido, R$ 8.000. Agora, nós precisamos ter em mente o seguinte: todas as demonstrações contábeis são elaboradas pela ótica do regime de competência. Você se lembra do regime de competência? É o regime no qual as receitas e as despesas elas são reconhecidas, elas são registradas em função da realização do fato gerador e não do pagamento, e não da realização financeira. Nós podemos aqui citar vários exemplos. Imaginemos, por exemplo, uma companhia aérea. Você entra hoje no site de uma companhia aérea e adquire um bilhete. E imaginemos que você pagou com cartão de débito no momento. Quando que a companhia aérea reconhece essa receita? Pelo regime de caixa, quando ocorreu a realização financeira. No exemplo que eu trouxe, você realizou o pagamento via débito, cartão, no momento da aquisição do bilhete. Então, pelo regime de caixa, a receita pode ser reconhecida nesse mês. Mas pelo regime de competência, será que eu posso reconhecer a receita? Não, porque quando que o fato gerador será realizado? Quando a companhia aérea prestar o serviço, ou seja, o voo. Então, enquanto a companhia aérea não me prestar o serviço, ou seja, a execução do transporte aéreo, ela não pode reconhecer essa receita. Então, esse valor no qual você pagou, ela reconhece inicialmente como transportes a executar no passivo, e no momento em que ela executa o voo, em que ela realiza o serviço, nós desreconhecemos essa conta do passivo e levamos para o resultado como receita, porque o fato gerador ocorreu, o serviço foi prestado.
Conseguiram entender a diferença do regime de caixa para o regime de competência? Então, no regime de caixa, as receitas e despesas são reconhecidas quando ocorre o quê? O recebimento ou o pagamento. A realização financeira ocorre. Já no regime de competência, as receitas e despesas são reconhecidas quando ocorre o fato gerador. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Mas há uma exceção. A única demonstração contábil que não é elaborada pelo regime de competência, mas pelo regime de caixa, é a demonstração dos fluxos de caixa. O que são fluxos de caixa? Fluxo da ideia de movimento. Então, movimento do quê? Do caixa. Ou seja, de onde que o dinheiro está vindo e aonde o dinheiro está indo. Por isso que chama demonstração dos fluxos de caixa. E ela é a única demonstração na qual é elaborada sob a ótica do regime de caixa. E por que essa informação é importante? Porque pare um instante e reflita comigo. Esse resultado líquido de 8.000, vocês concordam comigo que dentro dele há itens de natureza econômica e natureza financeira? O que eu quero dizer com natureza econômica e natureza financeira? Os itens de natureza financeira são aqueles que impactaram o resultado, ou seja, impactaram a formação desse lucro líquido e também impactaram o caixa. E itens de natureza econômica são aqueles itens que afetaram o resultado da empresa, mas que não afetaram o seu caixa. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro? Imagine a despesa com depreciação. Reflita comigo. A empresa, ela tira dinheiro do caixa e paga depreciação? Podemos também citar a amortização de ativos intangíveis. Podemos também citar a exaustão de recursos minerais e florestais. Quando a empresa reconhece tais despesas, ela tira dinheiro do caixa? Não, porque são despesas de caráter econômico. Vamos citar também, por exemplo, a constituição de uma provisão, seja uma provisão fiscal, uma provisão trabalhista, uma provisão ambiental. Quando a provisão ela é constituída, a empresa tirou do caixa dinheiro? Não, porque provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Então, quando a provisão é constituída, não houve impacto no caixa. Então, a despesa com provisão ela é uma despesa de caráter econômico, porque ela impacta o resultado, mas ela não impacta o caixa. Como exemplo, também podemos citar as perdas estimadas por crédito de liquidação duvidosa, ou seja, é aquele valor que a empresa estima, que a empresa constitui para cobrir prováveis não recebimentos de suas vendas a prazo, não é mesmo? Então, quando a empresa constitui uma PSLD, é uma despesa de caráter econômico, porque afeta o resultado, mas não impacta o caixa. Vamos ver alguns ganhos e receitas de natureza econômica? Por exemplo, o ganho de equivalência patrimonial. Existe a investidora e a investida. A investidora tem uma participação no capital da investida. Quando a investida ela apresentar resultado líquido ao final do ano, seja lucro ou prejuízo, isso refletirá no investimento da investidora, porque participações societárias são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. E esse reflexo será proporcional ao percentual que a investidora possui em relação à investida. Então, imaginemos, a investidora adquiriu 70% do capital da investida. Então, a investida, no caso, é uma controlada. Imaginemos que, ao final do ano, a controlada apresente um lucro de 1.000. Como a investidora detém 70% do capital da investida, ela terá um ganho de equivalência patrimonial no valor de R$ 700. E esses R$ 700 será registrado na contabilidade da investidora como um ganho de equivalência patrimonial. Mas concorda comigo que o ganho de equivalência patrimonial é um ganho de natureza econômica? Porque ele não impacta o caixa da empresa? A investidora não recebeu no seu caixa R$ 700. Ela fez uma atualização contábil
com base na metodologia da equivalência patrimonial, mas isso não entrou no caixa da empresa. Então, o que eu quero dizer com todos esses exemplos? Eu preciso pegar esse resultado líquido que eu extraí da DRE e eu preciso despoluí-lo. Em que sentido eu quero dizer despoluí-lo? Eu preciso transformá-lo da ótica do regime de competência para o regime de caixa. Então, todos os itens de natureza econômica que impactaram a formação desse resultado, mas que não causaram um impacto no caixa, eu vou ter que ajustar aqui. Ao observarmos a nossa DRE, repare que nós temos aqui a seguinte conta. Nós temos aqui a despesa com depreciação, no valor de R$ 2.000, e nós temos o ganho de equivalência. Nós já sabemos que a depreciação ela é uma despesa de cunho econômico. Ela impactou a formação do resultado, mas ela não impactou o caixa. Então, pensem comigo, eu preciso ajustar esse resultado para a ótica do regime de caixa. Então, o que eu vou ter que fazer com a despesa com depreciação? Se, ao formar esse resultado aqui, ela foi deduzida, concorda que para colocar o resultado sob a ótica do regime de caixa, eu vou ter que adicionar esse valor? Porque, com base no regime de caixa, com base na ótica da realização financeira, recebimento e pagamento, isso aqui não impactou meu caixa. Se não impactou meu caixa, eu vou ter que fazer uma conciliação apresentando aqui a depreciação de forma positiva. Ficou claro? Beleza. E o ganho de equivalência patrimonial? O ganho de equivalência patrimonial contribuiu para a formação desse resultado, contribuiu para mais, positivamente. Mas esse ganho não impactou o caixa. Então, se eu quero despoluir esse resultado, ajustando os itens de natureza econômica, o que eu vou ter que fazer com o ganho de equivalência patrimonial? Eu vou ter que apresentá-lo aqui com o quê? Somando ou diminuindo? Diminuindo, né? Porque se ele participou dessa formação aqui somando, eu vou ter que agora colocá-lo negativo, porque ele não impactou o caixa. Então, a depreciação ela entra aqui no ajuste positiva e o ganho com equivalência patrimonial entra aqui negativo. Então, qual que vai ser o meu resultado conciliado? 8.000 mais 2.000 menos 7.000. Está aqui o meu resultado conciliado. Ou seja, esse resultado aqui seria sob a ótica de competência e esse aqui seria sob a ótica do caixa, ou seja, aquilo que foi de fato recebido e aquilo que foi de fato pago. A depreciação ela não impactou o caixa, mas ela impactou negativamente a formação desse resultado. Então, para fazer a conciliação, ela entra aqui positiva. O ganho com equivalência patrimonial, ele não impactou o caixa, mas ele contribuiu positivamente para a formação desse lucro líquido. Então, se ele não impactou o caixa e contribuiu positivamente para a formação desse lucro, ele vai entrar aqui negativo. Se eu tivesse aqui a constituição de uma provisão, entraria somando. Se eu tivesse aqui a constituição de uma PSLD, entraria somando. Beleza? Após fazer aqui a conciliação do resultado, ou seja, esse resultado aqui ele está despoluído, ele está sob a ótica da realização financeira, aquilo que foi recebido e aquilo que foi pago. Os itens de natureza econômica, nós acabamos de ajustar aqui. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer as variações dos ativos e passivos operacionais. Por que ativos e passivos operacionais? Operacional nos passa a ideia de corriqueiro, cotidiano. Então, onde que no balanço patrimonial nós encontramos os itens operacionais? Como regra geral, no ativo circulante e passivo circulante. Imagine uma empresa comercial. O que é operacional para ela? Vamos pensar juntos. Seria o quê? Seria a aquisição de mercadorias, a estocagem, a realização de vendas, bem como o recebimento dessas vendas, não é mesmo? Então, vocês concordam comigo que pagar fornecedores,
pagar colaboradores, pagar impostos, pagar despesas operacionais, realizar vendas, receber à vista, receber a prazo, tudo isso são atividades operacionais. Então, nós vamos olhar o ativo circulante e o passivo circulante para verificarmos as variações de ativos e passivos operacionais. Mas nós vamos ver que nem tudo que está no ativo circulante e passivo circulante são operacionais. Então, vamos lá. Olha só, no nosso ativo circulante aqui, nós temos caixa e banco, mas esses itens aqui não são operacionais, eles são financeiros. E a DFC, ela busca exatamente apresentar as modificações históricas que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa de um ano para o outro. Então, observem, a minha conta caixa, ela variou de um ano para o outro R$ 3.000, e a conta banco, ela apresentou uma variação negativa de 1.000. Então, vocês concordam comigo que a variação de caixa e equivalente caixa de 2012 para 2013 foi no valor de R$ 2.000? Só que, se nós olharmos no balanço, nós conseguimos visualizar que o caixa e banco apresentou uma variação de R$ 2.000, ou seja, 3.000 aqui foi 1.000 negativo, então uma variação líquida de R$ 2.000. Só que o balanço ele não é capaz de nos explicar os motivos que levaram a essa variação. Para saber os motivos que levaram a essa variação, nós precisamos elaborar a DFC. E por meio das 3 atividades, ou seja, operacionais, investimento e financiamento, nós somos capazes de responder o porquê do caixa e equivalente caixa ter variado 2.000 de um ano para o outro. Entenderam o porquê de termos de elaborar a DFC? O balanço não é capaz de nos responder essa pergunta. Por que o caixa variou de um ano para o outro? A DFC, sim. É por isso que nós fazemos a DFC. Agora, estoque e clientes são ativos operacionais, né? Comprar mercadorias faz parte do investimento operacional da empresa, bem como contas a receber. Então, esses 2 itens aqui, nós tratamos como ativos operacionais. Olha o que aconteceu com o estoque de um ano para o outro. Aumentou 5.000. Então, vamos pensar um pouco. Se a conta estoque aumentou de um ano para o outro, o que pode ter levado a esse aumento? Mais aquisições de mercadorias, não é mesmo? Então, se a empresa adquiriu mais mercadorias de um período para o outro, qual foi o impacto que isso causou no caixa? Foi um impacto negativo, porque eu tirei dinheiro para adquirir novas mercadorias. Então, se essa variação positiva de um ano para o outro na conta estoque foi fruto de novas aquisições de mercadorias, na qual saiu dinheiro do caixa, concordam comigo que o impacto no caixa foi negativo? Se o impacto no caixa foi negativo, isso aqui eu vou levar para a DFC como negativo também. Olha aqui, a conta estoque, menos R$ 5.000. E o contas a receber? O contas a receber aumentou de um ano para o outro. O que pode levar, o que pode gerar um aumento no contas a receber? A empresa vendeu mais a prazo. Se a empresa realizou mais vendas a prazo, significa que ela não recebeu esse dinheiro no caixa. Então, se houve um aumento no contas a receber, gerou um impacto negativo no caixa, porque a empresa deixou de receber. Se a empresa deixou de receber, essa variação positiva do contas a receber entrará aqui na nossa DFC também negativo. Ficou claro essa entendimento de como registrar na DFC as variações dos ativos operacionais? Vamos então para o passivo. Aqui no nosso passivo, olha o que aconteceu com a conta fornecedor de um ano para o outro. A nossa conta fornecedor diminuiu. O que ocasionou uma diminuição na conta fornecedor? Significa que nós tiramos dinheiro do caixa para quitar
nossas obrigações com os fornecedores, não é mesmo? Então, se nós tiramos dinheiro do caixa, houve um impacto negativo. Então, essa variação negativa aqui do fornecedor será lançada aqui de forma negativa, como nós estamos vendo aqui. Agora, repare bem, fornecedores é um passivo operacional, porque está atrelado à sua atividade do dia a dia. Agora, empréstimos, apesar de estar no passivo circulante, não é uma atividade operacional, é uma atividade o quê? Financeira. Então, isso aqui é um passivo financeiro, é uma exceção dentro do passivo circulante. Nós temos aqui também imposto de renda e contribuição social a pagar. Isso faz parte da atividade operacional da empresa. Então, nós reconhecemos isso aqui como um passivo operacional. O que aconteceu com essa conta de um ano para o outro? Ela aumentou 1.000. Se essa conta aumentou 1.000, significa que a empresa reconheceu a obrigação, mas ela não pagou. Não saiu o dinheiro do caixa. Não houve um impacto negativo no caixa. Pelo contrário, houve um impacto positivo, porque eu deixei de pagar. Então, essa variação aqui entrará na nossa DFC também positivamente, como vocês estão visualizando aqui. E os dividendos? Dividendos a pagar também, apesar de estar no passivo circulante, isso aqui é considerado um passivo financeiro. Então, eu não trato a sua variação aqui como operacional. Então, eu trouxe aqui as 4 variações de ativos e passivos operacionais: estoques, clientes, fornecedores, imposto de renda e contribuição social a pagar. Então, se nós pegarmos o resultado conciliado e somarmos com as variações de ativos e passivos operacionais, nós vamos encontrar um caixa operacional que pode ser gerado, caso seja positivo, e que pode ser consumido, caso seja negativo. Aqui no caso, se nós pegarmos o resultado conciliado positivo e somarmos com a variação de ativos e passivos operacionais, que é um valor negativo de menos 33.000, nós vamos encontrar aqui um caixa consumido de atividades operacionais de R$30.000. Aí vamos pensar, o que o caixa operacional ele significa para a empresa? Se a empresa ela gera um caixa nas atividades operacionais, significa que ela tem gerado caixa e equivalentes de caixa para fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas, significa que ela tem condição de pagar empréstimos, pagar financiamentos, pagar dividendos. Então, um caixa de atividade operacional gerado é algo muito positivo, porque significa que a empresa ela tem gerado caixa e equivalentes de caixa para fazer várias coisas, como eu comentei agora, fazer novos investimentos sem ter de recorrer a fontes externas, pagar empréstimos, financiamentos e dividendos. Aqui no caso, foi um caixa consumido, beleza? Vamos agora para a segunda atividade, atividade de financiamento. Basicamente, pessoal, as atividades de financiamento, nós podemos entendê-las como vendas e aquisições de participações societárias, vendas e aquisições de ativos imobilizado e intangível. Então, onde que no balanço eu encontro tais operações? No ativo não circulante, nos subgrupos investimento, imobilizado e intangível. Vamos verificar o que aconteceu? Olha só no nosso balanço. Nós temos aqui, no subgrupo investimentos, o item participações societárias. Quanto que esse item variou de um ano para o outro? Variou 7.000. E esse 7.000 foi fruto do quê? Vamos olhar aqui no resultado. Eu não tenho aqui no resultado o ganho de equivalência patrimonial, então está explicado que os investimentos variaram em função do ganho de equivalência. O ganho de equivalência nós já levamos aqui na conciliação do resultado, porque ele foi um item de natureza econômica. Vocês estão lembrados disso lá atrás? Beleza. Então, aqui no caso, a empresa ela não realizou novas aquisições de participações societárias. Caso ela tivesse realizado novas aquisições de participações societárias,
nós iríamos lançar aqui na atividade de investimento como saída, aquisições societárias. No caso, não houve, então é zero. Vamos verificar aqui o imobilizado e o intangível? Olha só o que aconteceu aqui com o nosso imobilizado. Máquinas não apresentou variação, então a empresa não adquiriu novas máquinas. A depreciação de 2.000 está aqui no resultado, e é um item de natureza econômica no qual nós ajustamos aqui na conciliação do resultado. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, não houve aquisição de novos imobilizados. Logo, aqui na nossa DFC de atividade de investimento, a aquisição de imobilizado é zero. No nosso balanço não há intangível, então também não houve aquisição de intangíveis. Então, qual foi o nosso caixa das atividades de investimento? Zero. Não houve nada. E o que são as atividades de financiamento? Atividade de financiamento envolve captação de recursos. E quando eu falo captação de recursos, pode ser de recursos próprios, dos proprietários da empresa, ou de recursos de terceiros. Exemplo, quando a empresa resolve aumentar o seu capital social, imaginamos uma sociedade por ações de capital aberto. Ela resolve emitir novas ações para aumentar o seu capital social. Esse valor resultante da emissão de novas ações será refletido aqui na atividade de financiamento como aumento de capital social em moeda corrente via emissão de ações. Outro exemplo, a empresa ela capta empréstimos, financiamentos com instituições financeiras. Essa captação de empréstimos será tratada como atividade de investimento como entrada, porque ela está captando, então será uma entrada, está impactando o caixa positivamente. Outro exemplo, quando a empresa paga o principal de empréstimos, quando ela paga o principal de financiamentos, de arrendamento mercantil, quando ela paga dividendos, quando ela paga juros sobre capital próprio, todos esses itens também são tratados como atividades de investimento. Vamos dar uma olhada aqui no nosso balanço para vermos o que temos? Aqui, olha, nós temos empréstimos. Era zero em 2012 e agora 32.000. Olha aqui nas observações. O empréstimo bancário foi contratado em 31/12 de 2013. Então, a empresa ela captou um empréstimo. Se ela captou um empréstimo, na captação, o meu caixa está sendo impactado positivamente, não é mesmo? Então, essa captação de empréstimos entrará aqui na atividade de investimento, de financiamento, como uma entrada. Está aqui, ó, obtenção de empréstimos é uma entrada na minha atividade de financiamento. Tranquilo? Se fosse o pagamento do principal, seria uma saída na minha atividade de financiamento. Vamos verificar o que mais que aconteceu. Olha só, o nosso capital social aumentou em R$ 15.000, mas esse aumento foi com dinheiro? Vamos verificar aqui nas observações. Olha só, o aumento de capital foi realizado com reservas de lucros. Bem, reservas de lucros é uma permuta que nós fizemos no patrimônio líquido, não é mesmo? Não afetou o caixa, porque quando nós aumentamos o capital social com moeda corrente, nós fazemos um reconhecimento a débito no caixa. Agora, quando eu aumento o capital social com reservas de lucros, eu estou fazendo uma permuta dentro do patrimônio líquido. Eu estou, então, fazendo um débito na conta reserva de lucros e estou creditando na conta capital social. Não houve impacto nenhum no caixa. Logo, essa operação não será retratada aqui na atividade de financiamento. Se o aumento de capital tivesse sido em dinheiro, sim, mas não foi o caso. E aqui no nosso balanço, no passivo circulante, nós temos aqui, ó, 0 no ano anterior e 2.000 de dividendos no ano vigente. Só que esses dividendos a empresa só reconheceu, ela não pagou. Olha aqui o enunciado. Do lucro líquido, 2.000 foram destinados para dividendos, ainda não pagos. Se os dividendos não foram pagos, não houve impacto no caixa. Logo, esse reconhecimento aqui do dividendos não será retratado
nas atividades de financiamento. Quando a empresa realizar o pagamento de dividendos, nós vamos lançar lá na atividade de financiamentos como saída, pagamento de dividendos, que não foi o caso aqui. Então, a nossa atividade de financiamento, nós tivemos o quê? Um caixa gerado, pois houve uma obtenção de empréstimos. Agora, vamos verificar a variação das três atividades? Bem, se nós pegarmos o caixa consumido de menos 30, somarmos aqui com 0 e somarmos aqui com 32, vamos encontrar uma variação das atividades no valor de R$ 2.000. No valor de R$ 2.000. Agora, olha que interessante. Vamos voltar aqui ao nosso balanço. Qual foi a variação do caixa e equivalentes de caixa que nós verificamos mais cedo? Não foi de R$ 2.000? Olha só, o caixa variou positivamente de um ano para o outro de 3.000 e o banco diminuiu 1.000. Então, a variação líquida do caixa e equivalentes de caixa de um ano para outro no balanço foi de 2.000. Mas o balanço não nos explicou o porquê de o caixa e equivalentes ter apresentado tal variação. E nós acabamos de elaborar a DFC e nós verificamos os motivos pelos quais o caixa e equivalente variaram, não é mesmo? Porque nós tivemos um caixa operacional consumido de 30, que somado com um caixa zerado de investimentos e somado com um caixa gerado de atividade de financiamento, gerou uma variação das atividades de R$ 2.000, que é exatamente a variação do caixa e equivalentes do balanço patrimonial. Então, aqui está um exemplo em que nós conseguimos perceber claramente a importância da DFC. É por meio da DFC que nós conseguimos explicar o motivo ou os motivos que levaram o caixa e equivalente de caixa no balanço ter variado de um ano para o outro. Então, está aqui confeccionada a nossa DFC pelo método indireto, explicando o porquê de o caixa e equivalente de caixa ter variado 2.000, usando as atividades operacional, investimento e financiamento. E aqui o exercício, né, ele está pedindo qual que é a alternativa correta. Vamos dar uma olhada. As atividades de investimento consumiram no caixa 7.000. Mentira, não consumiu nada, né? Nós constatamos aqui. As atividades operacionais consumiram no caixa um montante de 30.000. Perfeito. Caixa consumido no valor de 30.000. O caixa gerado pelas atividades de financiamento foi de 47.000. Mentira, 32.000. O 15.000 não entrou aqui, porque foi uma permuta, não foi emissão, não foi aumento de capital via moeda corrente, então não entrou aqui. E a letra D, o saldo de caixa equivalente apresentou uma variação positiva de 3.000. Mentira, o caixa é de 3.000, mas nós temos aqui também bancos, né? Então, a variação do caixa e equivalente de caixa, a variação líquida foi de 2.000. E essa variação está explicada aqui na nossa DFC, elaborada pelo método indireto. Então, está aí um exemplo interessante de DFC. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso sim, não deixe de me seguir nos links abaixo. Agradeço a companhia até o fim e até a próxima. Um grande abraço.